como que começou essa ideia universal do Enneagrama? O Enneagrama nasceu há mais de, eu vou colocar aqui, eu vou me arriscar, tá? 3.000 anos, tá? Fala em 2.500, 2.700, vamos jogar aqui há quase 3.000 anos. Então não é uma filosofia atual, é uma filosofia muito antiga. Percebe-se então que o movimento, né, geométrico das coisas, olhando para o universo como uma forma geométrica e olhando para o universo de forma geométrica, nós começamos a entender que na verdade há uma forma matemática no universo. Isso começou com a matemática construída pelo próprio Egito. O Egito começa a organizar então os números, e organizando os números eles começam a organizar as formas geométricas através da construção. A arquitetura sempre foi um símbolo de poder, e começa então a se desenhar as coisas, por exemplo a pirâmide. Percebe-se no universo essas formas geométricas, a linha do oceano, a linha das árvores, as curvas que as montanhas possuem, e começa a se perceber que se aplicar essa força matemática geométrica universal naquilo que eu posso transformar, que é o que o universo me entrega, a matéria que pode ser transformada, eu posso construir coisas. E aí começa a se criar um movimento então da arquitetura. Essa percepção começou a trazer um movimento de entendimento também comportamental, que o ser humano tinha um movimento de acordo com uma coordenada, um jeito meio que geográfico de fazer as coisas. Quando eu vou citar só um aqui porque senão estou entregando demais. Aquele padrão perfeccionista, se a gente vai associar ele à forma geométrica das coisas, a gente vai encontrar o número 1. Ele é o padrão Master 1. Porque como ele é muito perfeccionista, ele é em linha. Se você olhar até o corpo dele, às vezes ele é muito magro, muito alinhado, braços compridos, pernas compridas, mãos com dedos compridos, até na parte mais biológica, física do corpo dele, você acaba se empregando. Muito bem arrumado, as cores não chamam muito atenção, ele é muito pontuado no falar, muito pausado no falar. Ele precisa que a comunicação com ele seja de forma orgânica, porque ele linha reta, a comunicação tem que ser organizada. Ele tem apenas um ângulo, então para ele tudo é aqui. O que é dito é combinado, é cumprido, é entregue. Para um padrão como esse quebrar uma regra que ele fez com alguém, ele tem que ir para um vício muito grande, criar uma outra regra interna que seja mais forte de maneira emocional para poder quebrar uma regra. Raramente ele quebra uma regra, mas às vezes ele cria uma regra interna para quebrar aquelas promessas que ele fez em algum momento. Então esse é o padrão 1 que eu acabei de citar, que é o padrão da perfeição, aqui, primeiro que surge, que vem de uma forma geométrica, poucos ângulos, o número 1 só tem um ângulo. Olhando para esse movimento, quais foram então os ângulos percebidos para entender o pentagrama do comportamento? Primeiro se olha para o zero, para o nada, para o vácuo ou para o todo. 98% do universo é esse nada aqui. É o vácuo, é o vazio. É a lei de que nós temos um espaço para conseguir construir as coisas. Se a gente olhar para o universo, a primeira coisa que se criou pelo Big Bang ou pelo Criador, que é o que eu mais acredito, é que para construir precisava de um espaço vazio. Toda vez que você pensa em começar a andar socialmente, se você precisa de um emprego, uma cadeira vai ter que estar vazia. Se você precisa construir uma empresa, uma oportunidade, uma lacuna vazia, aonde você está, tem que estar presente. É a oportunidade de não estar acontecendo aquilo que faz você construir uma empresa para contemplar e preencher um espaço vazio de maneira profissional. Para que você tenha um relacionamento, você vai ter que estar sozinho. Você vai ter que encontrar alguém para colocar e preencher esse espaço vazio para se relacionar. É um nada, que é a oportunidade de materializar os nossos sonhos, as coisas, os relacionamentos. Nesse vácuo que representa 98% é nada. Começa-se então a materializar as coisas, que é onde entra a lei do 3. A lei da materialização. É quando aquilo que era intangível torna-se tangível. E essa construção vem através de 3 pontos. A lei da estrutura, que é a lei que sustenta as coisas. E nessa lei da estrutura começa a aparecer um conjunto de comportamentos.
São os 3 comportamentos que têm força para estruturar, né, as regras universais ou os modelos comportamentais presentes em relacionamentos ou em negócios. E, todavia, que o universo construiu o vácuo, ou o Criador, o universo construiu a lei da materialização, para que isso aqui se tornasse perene e não se dissolvesse ou se desmanchasse na história humana, foi necessário que ele criasse um movimento. Esse movimento acabou gerando o que nós chamamos do pentagrama. Então nós iniciamos pelo vácuo, criamos a lei da materialização, que é a estrutura das coisas, nós tornamos as coisas tangíveis, é possível colocar a mão nas coisas, mas para que essas coisas não se tornem obsoletas, elas precisam fazer o quê? Se movimentar. Que é quando começa a lei do movimento na matéria, que são os outros padrões, que formam daí, né, o movimento. Eu estou até olhando aqui agora, confesso que é assim, 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 exatamente. E aí ele volta aqui e aqui. Isso. Ele forma o pentagrama, que é esse desenho que está aqui, que é a lei do movimento universal, que moram alguns outros comportamentos. O que eu vou fazer agora com você? Nós vamos colocar os padrões dentro do seu movimento de estrutura. Primeiro eu vou falar um pouco dos padrões que estão na lei da estrutura e na sequência dos padrões comportamentais que estão voltando aqui para a mesa. Olhando então essa lei comportamental, nós temos então a lei do zero, do vácuo, onde as coisas iniciaram e surgem então 3 padrões. 3 padrões comportamentais que são focados e pautados na estrutura. Vamos falar primeiro de um padrão então. O padrão que eu exerço, que é um padrão focado em resultado, focado em trabalhar, focado em materializar, focado em meta. Tudo é meta, 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 dobra meta. Ele nas vendas, ninguém bate ele. E se bater, ele no outro mês não bate, porque ele não suporta perder para alguém em resultado. Um padrão que adora coisas boas, ao ponto de que, pela vaidade, o melhor carro ele vai ter, a melhor casa ele vai ter, as melhores coisas ele vai ter. É um padrão social que ele paga, né, um preço, muitas vezes, por excesso, trabalho demais e correr risco demais. Ele costuma muitas vezes quebrar alguma vez na vida, como eu já passei por isso, de maneira financeira, quebrar. Quase sempre, quando a gente conversa com alguém que já quebrou, em 80% dos casos você vai falar com a pessoa, era alguém, né, que se arriscava demais, vivia no padrão, né, de empreender pela audácia, e a audácia é uma das suas virtudes, a autoconfiança é a outra, vaidade é seu vício, excesso de coragem, né, uma vaidade por confiar demais em si. Se eu tenho, né, esse modelo que é extremamente confiante nessa tríade, olha só como o universo é. Existe uma personalidade que compensa tudo isso. Essa compensação vem para a personalidade, né, do padrão questionador. E por que ele é tão questionador? Como eu tenho dentro da tríade, numa ponta dessa estrutura, da pirâmide que você viu, um padrão que confia demais, que se arrisca demais, que quer estruturar, né, através da matéria, esse padrão, o que ele faz? Para compensar ao lado dele, vai ter um padrão que ele é questionador porque ele tem uma certa insegurança. Na verdade, o medo é seu pior inimigo. Ele é muito acompanhado pelo medo. Então, antes de fazer qualquer coisa, ele quer questionar tudo, todas as variáveis. Ao contrário do padrão ao seu lado, que é o padrão que vai atacando. Ele vai trocando pneu conforme o carro está andando. O padrão que eu estou dizendo agora, que é o questionador, ele precisa saber se o carro tem o step, ele precisa saber se o tanque está cheio, ele precisa saber se tem a chave de roda, ele precisa saber se tem o macaco, ele precisa saber para onde vai, que hora vai sair, quando vai chegar, se nesse percurso vai ter algum obstáculo. E depois de reunir essas informações, ele precisa de um tempo para pensar e decidir. Olha que maravilhoso que é isso. Se eu tenho ao lado uma persona que é extremamente audaciosa ao ponto de fazer sem pensar, eu tenho ao seu lado esquerdo uma outra persona que não vai fazer nada sem planejar. Imagine você compreendendo dentro desse conjunto, que você está muito próximo se você é um dos dois. Se você tem
essa capacidade de questionar tanto que chega ao ponto de você nem se movimentar por tantas variáveis, você poderia buscar as virtudes daquele padrão ali que é audacioso, é corajoso, porque você precisa disso. Isso completa. Como líder que eu completo uma equipe, se você percebe isso. Como familiar, se você é um pai de família, uma esposa, que você está gerenciando, liderando essa família, você percebe isso, você completa mais essa história familiar. Porque um vai completar o outro. Então, o que nós compreendemos sobre o movimento de personalidade é isso, é você entender que essa matemática é necessária para poder trazer aquilo que falta em você dos padrões que você não conhece. Entendeu? Porque não adianta você fazer um teste de personalidade, você vai olhar no teste de personalidade só aquilo que é bom e aquilo que é ruim, mas para construir uma história vai faltar alguma coisa e que tu vai só descobrir com ferramentas e com profissionais, né, muito bem capacitados como nós da Fundação Napoleão Hill, que vão orientar você a pegar as partes que faltam e de maneira a ser mentoreado a colocar essas virtudes para poder suprir e não cometer erros sociais. E da mesma maneira que o padrão que eu disse que é o que tem autoconfiança demasiada, que vai para cima e que às vezes quebra a cara, como eu já quebrei, porque não planejou direito, precisa de planos, precisa questionar mais as coisas. E se ele questiona mais as coisas, coloca isso em planos bem organizados, percebendo as variáveis e coloca a coragem e vai para cima, é óbvio que o resultado será muito mais próximo de ser 100% ou mais. Então um precisa do outro. Agora, se tem um padrão que é questionador demais e tem um padrão que não questiona nada e age demais, ambos vão sentir duas coisas. Um vai se sentir cansado e esgotado. O outro vai se sentir estressado e esgotado, porque ele fica tão dentro dele, tão mergulhado no seu eu, que isso eleva o seu estresse, porque ele percebe que tem inação na sua vida. E a inação também cansa. Porque se eu exerço determinada força emocional e física para se movimentar, quando eu não me movimento, quando estou travado, eu tenho que exercer uma força emocional contra o meu próprio instinto, porque eu fico me segurando como se fosse um animal preso. Ou seja, eu tenho um cansaço emocional e um estresse. Geralmente essa pessoa tem uma rigidez nos ombros aqui e ela sufoca o próprio peito, assim, essa pessoa, nesse movimento. Então, ambos os padrões desses dois pilares da tríade do início do conjunto comportamental, automaticamente precisa de uma coisa, que é o topo dessa pirâmide, que é a sabedoria, que é a mente dessa pirâmide, que é saber quando descansar, que é saber que você em algum momento tem que respirar e procurar a paz. Porque o padrão que questiona demais, ele fica tão confuso que ele fica num conflito consigo mesmo e não se movimenta. Ele precisa de paz. Ele precisa relaxar, ele precisa buscar em si, naquela pirâmide que eu acabei de desenhar ali, um encontro de si mesmo para ter mais tranquilidade e não ser tão estressado e tão preocupado e não viver tanto no medo da sua vida. De tal maneira que esse padrão da ação, do movimento, do querer materializar, do se tornar incansável pela alma que ele tem, porque o corpo físico dele, ele sente, cara. E como eu, olha aqui, isso aqui é de 29 anos trabalhando sem perceber isso. Hoje eu me esforço, eu tenho meta para descansar. Mas até os 36, meu amigo, quem diz? Eu não precisava descansar, isso é loucura, velho. Para que eu dizer assim? Era tanto quanto cego, quanto uma virtude que fazia de mim, né, uma profunda limitação que me cansava, me deixava, né, realmente impaciente, tirava totalmente a minha saúde, problemas de intestino, gente. Terrível, eu acabava comigo pensando em construir algo, né, de maneira inteligente, sem perceber que era só um vício emocional. Faz sentido isso para você? Então ele sobe para o padrão do topo e vai para a paz, quer saber descansar. Outrora, esse padrão, quando não conhece os seus dois grandes apoios, ele paga um preço. Porque se ele só fica no descansar, e você que está ouvindo agora talvez conheça alguém assim, que é o pacifista demais, que é preguiçoso demais, que ele senta no sofá e tanto faz. Vamos esperar ver se resolve sozinho esse problema. Você conhece gente assim? Aquela pessoa que, talvez você seja casado com alguém assim, talvez você tenha um colaborador ou um sócio assim, porque tem pessoas que são assim, são pacifistas demais. Então para ele tanto faz, ele não se importa tanto com dinheiro, ele não se importa tanto com plano. Para que ter plano? Perder meu tempo fazer plano? É que alguém faz para mim, né?
Vamos esperar. Se alguém fizer o plano, estou fazendo aqui agora, imitando, né? Então, se alguém fizer o plano, vamos ver. Então, vamos ver TV. Não, vamos ver TV não. Vamos sentar lá na rua, lá agora, vamos pegar uma rede, então. Né? Vamos conversar aqui, vem cá. Não vamos fazer muita coisa não, vamos conversar. Deixa assim, a louça, vamos falar de casa, deixa para lavar amanhã. Até quem sabe alguém lava pra gente? Né? Lá na empresa, para que eu vou me arriscar a fazer mais que combinar? Porque isso aqui não é meu. O que eu vou fazer? Deixa outra pessoa fazer. Ela fica nesse movimento. E aí ela começa a criar uma inação e ela cai na preguiça, gente. Você conhece os preguiçosos do mundo? Não só, tem muitos preguiçosos do mundo que assumiram essa personalidade da preguiça. E se ela percebe que ela pode pegar dessa tríade, ó de novo, a tríade que eu desenhei aqui no quadro agora há pouco, a virtude do plano, porque sem plano você não faz viagem, sem destino, sem estrada você não faz viagem, assim é nos negócios, assim é nos relacionamentos. Se eu pego a virtude de planejar e de questionar, para ter desenhos bem claros do que eu quero, e pego a ação do outro padrão, automaticamente eu viro uma pessoa mais completa nesse universo. Agora, se eu não conheço, se eu não experimento, se eu não busco quem me oriente, é provável que tu perceba só aos 50 anos de idade. E aí, meu amigo, minha amiga, talvez seja um pouco tarde para construir o casamento dos teus sonhos. Seja um pouco tarde para construir a empresa ou a profissão dos teus sonhos. Seja um pouco tarde para construir um capital que te dê liberdade. Porque felicidade, de fato, é só liberdade. É a condição de poder trabalhar o dia que é necessário, mas saber que você também pode decidir em não trabalhar. Porque você construiu uma liberdade na tua vida, uma liberdade financeira, uma liberdade de se relacionar com as pessoas que você quer, uma liberdade de poder viajar para onde você quiser, a liberdade de você poder conversar abertamente com as pessoas sem se reprimir, a liberdade de você ouvir atentamente o que as pessoas têm a dizer para você sem se reprimir. Quando você se conhece, você constrói essa liberdade. Agora, quando eu olho para aquele movimento da estrutura, no meio de tudo isso que é o universo, que 98% é nada, né, nós temos aí o que sustenta, que é um movimento, né, que é a Hexa, que é um movimento que nós construímos lá, que são os outros padrões. Eu vou falar primeiro de 3, tá, especificamente, e depois eu falo, né, de mais 3. Então, nós temos nessa Hexa, nessa lei do movimento, um padrão que precisa que as coisas sejam organizadas para serem mantidas. E esse padrão, quando fica só nas coisas organizadas para serem mantidas, e não vive mais 2 áreas, ele se torna inflexível demais, ele é muito duro, ele é demais, não tem curva. Ele fica tão desse jeito que ele se engole nas próprias decisões, se tapa de tal ira que ele afasta facilmente as pessoas. Ele cria um ciclo tão ruim na sua vida que ninguém nunca vai ser perfeito, a comunicação das pessoas nunca será perfeita. Tá lá, acabei de desenhar lá, tá lá, ó. A comunicação das pessoas nunca será perfeita, né? As empresas não serão perfeitas, seus líderes não serão perfeitos, porque para ele é o perfeito. E procurando essa perfeição, ele vive na imperfeição, porque incomoda o fato de que ele não consegue se relacionar com a imperfeição. Então, se ele busca um outro modelo comportamental que está dentro do seu movimento, que é um modelo mais leve, totalmente mais leve, mais profundo nas emoções, que não vive só a linha da organização ou da raiva, que é a ira para se vingar de quem não é organizado. Ele vai para um lado muito mais romântico. Ele consegue perceber que além dessa necessidade, né, de ter as coisas bem organizadas, há também um mundo que com essas diferenças é bonito, é belo, que é possível respeitar, né, todas as religiões, todas as pessoas, todos os direitos, todas as cores, e que se eu entendo e me apaixono por essas diferenças, eu consigo aceitar melhor e saio dessa dureza, dessa rigidez da perfeição e também da ira, e me contemplo com amor. Porque muitas vezes o padrão 1 tem dificuldade até de se amar. Ele exige tanto de si mesmo que ele nem se ama. Ele vive só em busca da perfeição. É uma vaidade gigante. Acaba se engolindo através da própria imagem. Só que, olhando para esse outro padrão, como ele vive muito essa beleza universal, esse romantismo, muitas vezes ele não cria uma linha organizada para ele. E aí tudo
que é tão bonito também pode ser algo que faça mal para ele. Ele fica muitas vezes nessa profunda tristeza, porque é melancólico. A tristeza para ele muitas vezes é bonita, até ali ele se encontra. E aí, por não ter um senso tão organizado que ele podia buscar do seu parceiro de movimento, ele também vai pagar um preço. Muitas vezes é o padrão que mais fica deprimido socialmente, que se isola, porque ele não consegue perceber que tem um movimento organizado das coisas e que muitas vezes ser reprimido, não ser aceito, não ser querido, né? Não ser perfeito, que é o oposto do padrão 1, né? É aceito na sociedade. E aí ele não precisa se engolir entre ele mesmo. Olhando para o escuro dele, ambos precisam de uma outra ponta, que é o padrão sonhador, que é o padrão que não está nem aí para a perfeição e muito menos nem aí para a tristeza, para a melancolia. Ele vive de maneira intensa. Ele não se importa com a roupa que coloca, ele não se importa com a ordem das coisas, ele odeia rotina. Se ele for não curado, rotina para ele é maçante, inclusive ter um relacionamento. Esse padrão sonhador, casado com um padrão perfeccionista, se ele for casal, abrir uma empresa e os dois não forem curados emocionalmente, não dá certo, porque um não suporta o outro. O padrão que é perfeccionista, você vai odiar ele porque ele é organizado demais. Mas é só um jeito. O padrão que é sonhador demais vai odiar o perfeccionista porque ele é engessado demais, é uma vida muito monótona. O que é isso? Eu não quero isso para mim. Ele vai dizer, eu odeio coisa engessada, e vai fugir dessa relação. Só que por não gostar de coisa engessada, é um padrão que nunca termina nada que começa, ou muitas vezes nem começa nada. A agenda dele é uma bagunça, a vida profissional dele é uma bagunça. Ele se sufoca diante dele de tantas coisas que ele escolhe para fazer na vida dele. E aí se torna uma pessoa que é vista na sociedade que é demasiado demais na alegria, e nas coisas que assume. Então, olha que lindo que é isso. Uma perfeição que é compreender e vir para uma mentoria para você encontrar as chaves para se recuperar desse vício que foi construído. Você sai da perfeição quando há o estresse e busca esse padrão sonhador para se tornar mais flexível, não ser tão rígido. Você sai desse padrão tão flexível e tão despojado pela vida e vai para um padrão que pode colocar um pouco de ordem para fazer mais sentido e não ter uma vida com tantas coisas inacabadas. E você vem com os dois para uma vida também um pouco mais leve, que também fazer essas pausas e reflexões e compreender que há outras percepções no mundo, outras religiões, outros conceitos, e que o romance está presente, o amor está presente em todas as coisas, faz que a soma dessa tríade te transforme em alguém muito mais bem-sucedido. Mas você tem que se conhecer. Ah, mas ouvindo isso vai me ajudar. Cara, só isso não vai te ajudar. Eu li centenas de livros, fiz um monte de teste, pensei que estava tudo certo. E só quando eu fiz uma imersão, olhei para dentro de mim mesmo e percebi daquilo que eu disse agora, só da criança. Quando você faz imersão num processo mastermind, enneagrama vitruviano, para entender o teu padrão, cara, nós vamos mostrar para você os 3 movimentos comportamentais que engessaram em você e criaram uma virtude de uma cabeça única. E você não olha mais para as virtudes que vão te salvar. Alguns padrões comportamentais que, por se explorarem mais, fazerem mais a autorrevisão, e são pessoas muito bem-sucedidas, muito mais do que nós percebemos, que são poucos do mundo, são bem-sucedidos porque se apoiam nos seus movimentos comportamentais necessários para poder ser alguém bem-sucedido. E eu sei que quem está me assistindo aqui, como eu, comete erros. E provavelmente já fez sentido para mais de 70% das pessoas que estão assistindo. A falta de apoio de comportamentos que ajudem você a não viver no vício. E você vai ficar relutando até quando? Em entender quem realmente você é. Não é à toa, cara, que existe a frase, tem gente que não se enxerga. Eu vou repetir, não é à toa que existe a frase, tem gente que não se enxerga. Por quê? Porque só olha para uma parte do comportamento, a cabeça que foi construída, e não percebe que é necessário trazer para o seu coração novas virtudes que contemplem, e cubram essas lacunas vazias que ficam no comportamento
e que te impedem de performar melhores resultados. Napoleão Hill dizia: se você apenas observar alguém bem-sucedido, repetir as coisas que ele faz, você já tem tendência a ser bem-sucedido. Só que nós não fizemos. Nós olhamos as pessoas bem-sucedidas e muitas vezes pelo vício da inveja, que está nesses padrões, nós fizemos o quê? Nós julgamos, mas não observamos quais movimentos comportamentais, os mais justos, é claro, os íntegros, nos princípios da honra, da moral e da ética, não olhamos e não repetimos e pagamos um preço. Ficamos no vício da inveja, às vezes, da sociedade. Ou, não fizemos isso e ficamos naquilo que eu te disse agora, que culpo o outro por aquilo que eu não faço. Então está na hora de assumir a responsabilidade de conhecer mais sobre personalidade, que é o primeiro passo que você pode dar para unir ao teu conhecimento, como dizia Napoleão Hill, e melhorar o teu desempenho. O que é sucesso, galera? Sucesso é a soma de conhecimento e comportamento organizados. E quando colocados numa direção, num objetivo muito bem definido, eu tenho um resultado que vai me dar aquela tranquilidade que eu sei que você quer. Você quer mais para você. Talvez você não saiba como conseguir, mas eu tenho certeza que você quer um relacionamento melhor, como eu quero. Você quer uma empresa melhor, como eu quero. Você quer uma vida mais tranquila, mais feliz, que você tenha liberdade. E enquanto você não curar o teu eu, essa liberdade não vem, cara. Ela não vai aparecer. E olhando, então, para aquela outra parte, que é uma outra área que precisa ser organizada, desses padrões, que quando unidos por suas forças, deixam você mais fortalecido e tu vai performar mais. Nós temos um padrão que ele é muito fechado, ele é muito dentro dele mesmo, muito observador. Às vezes ao ponto de viver só no mundo lúdico do conhecer. Ele quer conhecer. Então ele se isola porque para ele é melhor não viver as emoções. Porque ele acredita que viver o mundo do conhecer é viver o mundo da razão. Então eu sou uma pessoa mais racional porque eu estudo muito, porque eu busco muito, porque eu conheço, eu prefiro saber. Porque para ele, na vida aí da construção dele, o saber não tem dor emocional. Mas mal sabe que isso é apenas um estado primitivo, cara. Primitivo. De que ele está indo para a sua caverna, que ele prefere isolar as emoções e apenas conhecer. E se torna alguém que ele não é insensível, mas é acusado de ser insensível na sociedade, porque não consegue expressar nenhuma gota dos seus sentimentos, através de lágrimas, gargalhadas, ou até a própria raiva, e muitas vezes o medo. Você olha, é sempre a mesma expressão. Quando não curado, é um padrão que se torna um chato porque sabe de tudo, mas pouco ouvido na sociedade porque jamais conseguiu conquistar nada. Você conhece pessoas que sabem de tudo, mas não conquistam nada? O casamento às vezes é um fracasso, A vida profissional às vezes é um fracasso, e acaba pagando um preço de morrer com tanta sabedoria e não aplicou o conhecimento. Então ele precisa usar mais a sua força para conseguir melhorar o seu desempenho indo para a ação. Se ele vai para a ação, ele automaticamente, com a sua força, ele emprega com força e desejo de materialização, com força, o seu conhecimento, que é um outro padrão, que com muita força ele confronta a vida, ele vai de frente, ele vai com tudo, ele vai na força física, ele vai sem pensar e realiza. Só que muitas vezes, sem pensar, ele também faz estragos. Imagine a união dos dois. O padrão confrontador, quando se une com um padrão observador, que traz para si o universo do conhecimento e coloca com a força a execução desse conhecimento, ele se torna um padrão que com certeza vai realizar grandes coisas. Mas por si só, falta algo, porque o confronto para a realização e a frieza da observação deixam algo importantíssimo nesse pilar faltando, que são os relacionamentos. Porque ambos acabam ficando sozinhos. A força acaba espantando pessoas, ou muitas vezes essa força se torna agressiva para as pessoas que estão no seu meio. E quando ele faz uma jornada, ele percebe que ao seu lado tem pessoas caídas em vez de pessoas andando ao seu lado. E quando aquele observador percebe, ele percebe que está sozinho, porque ele nunca expressou realmente o que sente. E o ser humano muitas vezes tem uma tendência a necessitar, eu preciso saber o que você sente. E se eu não sei, eu posso compreender que você não gosta de mim. Se você não gosta de mim, e aí? Como fica? Então compreender que falta algo é ir para outra área
desse movimento do universo, que é compreender que tem um padrão que vive pelas pessoas. Que quando só vive pelas pessoas, não vive por si. Ele não vai nem buscar conhecimento para si, porque o conhecimento que ele busca é só como ajudar as pessoas. E muito menos, ele não vai, né, fazer força por si, só vai fazer força pelos outros. Então imagina se ele conhece que ele precisa pensar mais em si do que pensar nos outros, como padrão observador. Que ele precisa muito mais pensar, né, que ele tem que fazer força por si próprio, não só pelo outro. E que ele pode se sentir amado mesmo sem fazer tanto pelo próximo. E quando se une esses três movimentos, eu começo a trazer então um padrão mais curado. Imagine você então, que se encaixou num desses três, que é só aquele que pensa nos outros, ou só aquele que faz força e não importa nada com o sentimento dos outros, ou só aquele que pensa muito, busca saber muito, mas não consegue ter força para executar e também não se importa com o sentimento dos outros. Se unir às três forças, você se torna alguém imbatível. É quando você começa a se tornar um super-herói de si mesmo nos movimentos sociais.